Saúdo a amada igreja com a doce paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez estamos satisfeitos, reunidos aqui para irmos além, 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 porque haverá um dia quando iremos muito além. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amados irmãos, antes da palavra, eu gostaria de convidar a igreja para mais uma vez nós elevarmos oração ao Senhor. Vamos orar pelo nosso pastor, que não está bem de saúde, não é? Vamos nos levantar, orar, agradecer também por este culto, que a palavra do Senhor fale nos nossos corações e que o Senhor abençoe o seu servo, livrando-o do mal-estar, qualquer coisa que possa incomodá-lo e que ele possa estar firme para a obra do Senhor. Vamos orar? Senhor amado, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, ó Senhor, por este momento que o Senhor nos concede de estarmos aqui na tua casa. Tu és maravilhoso, tu és bondoso, tu nos levas além, Senhor. E agora, Senhor, aqui estamos postos na tua presença. Nós estamos nos colocando na presença do Senhor. Queremos ouvir a tua voz, queremos que fales aos nossos corações, queremos, ó Senhor, que a tua igreja sinta a tua presença nesta noite. E neste momento também queremos clamar, pedir pelo nosso pastor que não está bem de saúde. Visita o teu servo neste momento, dá-lhe a tua bênção, a tua graça, a paz no seu coração e que tudo transcorra para a honra e para a glória do santo e bendito nome do Senhor Jesus. Amém. Podem tomar os seus lugares, queridos irmãos. Nós vamos hoje, com a graça de Deus, querendo Deus, e se o Senhor nos ajudar, rapidamente falar sobre a palavra de Deus. E eu quero meditar com os irmãos sobre uma coisa muito importante, uma pergunta. E essa pergunta não é minha, nós vamos ver. Primeiramente, abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus 16. Nós vamos ler os versículos do capítulo 16. Nós vamos ler de 13 a 17. Mateus 16, de 13 a 17. Depois nós vamos para Isaías 53. Então, vamos honrar a presença do Senhor, estando em pé, não é? E vamos meditar na palavra. Mateus 16, 13 a 17. Depois nós vamos para Isaías 53. Lendo a palavra de Deus. Diz assim: chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão Pedro, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Quem vocês dizem que eu sou? Agora, queridos irmãos, Isaías capítulo 53. Vamos ao capítulo 53 de Isaías. Versículos de 1 a 7. Amém?
Quem deu crédito à nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o reputávamos, ou nós o consideramos castigado por Deus atingido e aflito. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Amém. Podem tomar os seus lugares, irmãos. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para nós? Essa é a pergunta. Jesus conhecia os seus discípulos, e as pessoas de fora que não acompanhavam o grupo seleto também diziam alguma coisa sobre quem era Jesus. E Jesus então fez essa pergunta que nós lemos aos seus discípulos. Interessante nós verificarmos, amados irmãos, que o Filho de Deus, assim como também o Pai, conhecem plenamente o pensamento humano. Ao Senhor ninguém precisa dizer o que é o homem, está escrito. Não é? Ele mesmo sabe o que é o homem. Mas se ele mesmo sabe o que é o homem, isso está registrado em João capítulo 2, versículos 24 e 25, não é? Ele sabe quem é cada um de nós. Mas não é raro que o Senhor tenha feito perguntas. Vocês já repararam nos evangelhos, Jesus sempre fazendo perguntas às pessoas. Por que será que Jesus interpelava as pessoas, não é verdade? Se ele sabe todas as coisas, Deus conhece o nosso coração, nós sempre dizemos isso. Deus conhece o nosso coração, Deus está vendo todas as coisas. Por que Jesus precisava perguntar as coisas às pessoas? Muito bem. Mas mesmo antes de Jesus, porque Deus perguntou a Adão lá no jardim, onde estás? Será que Deus não sabia onde estava Adão? Será que Deus não sabia onde estava Adão? Adão pensava que Deus não sabia, tanto que ele disse, eu me escondi. Esconder-se da presença de Deus, que impossibilidade. Mas Adão pensou que se escondia, por isso Deus perguntou, Adão, onde estás? Apresenta-te aqui. Eu sei onde tu estás. Eu sei onde você está. A Caim, Deus perguntou, onde está Abel, seu irmão? Será que o Senhor não sabia onde estava Abel? Nem sabia o que Caim tinha feito?
Sabia, mas ele perguntou a Caim: onde está Abel, seu irmão? E a Elias, o anjo do Senhor perguntou: que você faz aqui, Elias? Na caverna, escondido. Que você faz aqui, Elias? A Paulo, o Senhor Jesus perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor precisava fazer essas perguntas? Será que ele ignorava as respostas dessas perguntas, meus irmãos? Não, o Senhor não ignorava. São perguntas retóricas, são perguntas que servem para chamar a atenção do interlocutor. Às vezes estamos distraídos e a voz do Senhor pergunta: onde estás? Que fazes? Que estás pensando? E a gente acorda: oh, meu Deus, o que eu estou fazendo? Traz-me de volta, Senhor. Pergunta retórica do Senhor é sempre para nos chamar a atenção e não porque ele ignore qualquer coisa. O Senhor nada ignora, todas as coisas estão diante dele. Tudo quanto estamos fazendo está diante do Senhor. Tudo quanto estamos pensando aqui nesta noite está diante do Senhor. E ele nos pergunta: que fazes? E ele nos pergunta, Jesus mesmo nos pergunta, a mesma pergunta que fez aos discípulos. Lá fora, o que os homens dizem que eu sou? Os homens dizem: Jesus foi um bom homem. Jesus foi um profeta. Jesus foi um homem que fez o bem. Ou Jesus foi uma invenção dos homens. Podem dizer lá o que quiserem. E o Senhor hoje pergunta para nós: e vocês? O que dizem? Quem dizem que eu sou? O que vocês dizem que eu sou? É nisso que nós precisamos estar atentos. Devemos estar atentos a essas inquirições do Senhor. A palavra de Deus nos diz assim: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam os seus corações. A voz do Senhor fala à sua igreja, a voz do Senhor fala aos nossos corações, a voz do Senhor fala às nossas vidas. Mas há um conselho: não endureçam os seus corações. Deem lugar à voz do Senhor na sua vida. Deem lugar à voz do Senhor. Obedeçam à voz do Senhor. Sigam a voz do Senhor. Sigamos a voz do Senhor. Porque muitas vezes, eu principalmente aqui, não sigo a voz do Senhor. Mas todas as vezes que eu não sigo a voz do Senhor, é comum, eu sou humano, posso me esquecer, posso falhar, posso não seguir a voz do Senhor numa coisa ou outra, mas eu sei que não é bom o resultado. Porque quando a gente segue a voz do Senhor, o resultado é sempre bom. É sempre bom. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Está em Hebreus capítulo 3, versículo 7. Como ovelhas do Senhor, é necessário que nós ouçamos a voz do bom pastor. Ele mesmo disse: eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vamos viver nesses tempos difíceis, ouvindo a voz do bom pastor. O mundo está difícil, as coisas estão terríveis. Estamos nesse ano de 2025 sem qualquer perspectiva. O que será desse ano? O que vai acontecer no decorrer deste ano? Até onde as coisas irão degringolar da maneira como elas estão? Até onde o mundo vai descer em derrocada? E como ficaremos nós diante disso, se o Senhor não vier nos buscar, nos arrebatar em pouquíssimo tempo? O que será de nós nesse mundo? O que será dos nossos filhos, as nossas crianças que estão vindo aí? Que mundo eles irão encontrar? Só
a misericórdia de Deus é que pode nos valer. Só a misericórdia de Deus. Então, como ovelhas do Senhor, devemos estar com ouvidos atentos para ouvir a sua voz. Porque um dia nós vamos ouvir dele: vinde, benditos de meu Pai. Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança a terra que está preparada desde o princípio. Vamos ouvindo a voz do Senhor. As ovelhas ouvem a voz do pastor e vão seguindo por onde ele vai. Não nos desviemos dessa voz maravilhosa. Amém? Muito bem. Então, que o Senhor nos dê graça nessa noite para nós meditarmos um pouco sobre a grande pergunta de Jesus. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Essa é a pergunta. E se há essa pergunta que foi feita por ele mesmo, porque não sou eu que estou perguntando, ele perguntou aos discípulos: o que vocês dizem de mim? O que lá fora dizem de mim? O que vocês dizem? O que vocês dizem? Quem eu sou? E essa pergunta é para nós, nesta noite. Quem é Jesus para nós? Amém? Vejamos o seguinte, irmão. Será que é correto tudo quanto nós dizemos sobre Jesus? Será que tudo que nós falamos sobre o Senhor é correto? Tudo que as pessoas falam sobre o Senhor é correto? Vamos meditar. Nem sempre aquilo que se diz corresponde à verdade ou à correção. Concordam comigo? Nem tudo que a gente diz corresponde à verdade ou à correção. Podemos falar coisas que estão erradas. E sem dúvida fazemos isso. Falamos coisas, pensamos coisas, entendemos erradamente muitas coisas. E não é maldade isso. É a falta de capacidade mesmo do ser humano. Entendi mal, entendi errado. Quantas vezes não falamos, eu estava errado nisso. Agora eu aprendi o correto. Não é verdade? Quantas vezes você já errou também? Eu também já errei e erro sempre, nós erramos sempre. Porque nem todas as coisas que nós dizemos correspondem à correção. Por quê? Nós podemos ter o quê? Uma impressão distorcida da verdade. A compreensão da verdade exige dedicação, proximidade, conhecimento, convivência. Como é que você pode conhecer a verdade se você não tiver dedicação para procurá-la? Se você não tiver proximidade, se você não tiver conhecimento e convivência. O que eu vou falar de Jesus se eu não tenho convivência com Ele? Se eu não tenho proximidade com o Senhor, o que é que eu posso falar? O máximo que eu poderei falar é: Senhor, estou distante de Ti, não tenho proximidade. Senhor, não tenho convivência contigo. O que será uma resposta muito terrível, porque todo mundo que está afastado do Senhor não tem uma vida eterna, uma vida abençoada. Os que se desviam, os que vão para o mundo, os que se perdem por aí, infelizmente, entram pelo caminho da perdição. Nunca se afaste de Jesus. Tenha dedicação em estar perto dele. Tenham proximidade. Procurem conhecê-lo mais e mais. Mantenham a convivência com o Senhor. Amém? Precisamos nós, igreja, mantermos a convivência com Deus. A nossa convivência com Deus não está simplesmente em estar aqui no domingo às 6h. Não. Você imagina? Todo domingo às 6h eu vou à igreja, eu tenho convivência com o Senhor.
segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Bom, aí eu estou cuidando da vida. Você está cuidando da vida? Não, você está perdendo a vida eterna. Porque se você está afastado da convivência com o Senhor, todos os dias, todos os momentos, então você está em má situação. Então veja, a compreensão da verdade exige dedicação, proximidade, conhecimento, convivência. Acima de tudo, jamais se alcança a verdade espiritual se não for em Cristo Jesus, se não for por graça do Espírito Santo. Nós não vamos compreender as coisas de Deus sem o auxílio do Espírito Santo na nossa vida. Nós podemos ser pessoas muito inteligentes, nós podemos ser pessoas intelectualmente bem preparadas, mas o nosso preparo intelectual não nos levará ao conhecimento do Senhor Jesus. O Senhor pergunta também aos intelectuais: o que você diz que eu sou? Quem você diz que eu sou? Ele pergunta para o analfabeto, ele pergunta para o humilde: quem você diz que eu sou? E ele pergunta para o soberbo, o grande, o intelectual: quem você diz que eu sou? Mas sem o Espírito Santo, nenhum dará a resposta adequada, aquela resposta que Pedro deu: tu és Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. E nós podemos dizer isso: Senhor, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Pela palavra de Deus, meus irmãos, nós sabemos que Jesus se manifestou ao mundo plenamente humano. Jesus se manifestou a este mundo plenamente humano, filho de Maria, filho de uma mulher, ser humano. O Senhor se permitiu ser, mas também plenamente divino. É a segunda pessoa da Trindade. Glória a Deus por isso. Jesus tem as duas naturezas. O Evangelho de João nos ensina isso. Lá em João capítulo 1, versículo 14. Vamos lá? João capítulo 1, versículo 14. Glória ao nome do Senhor. João capítulo 1, versículo 14, que nos diz assim: glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra se fez carne. Jesus, homem, filho de Maria, é a palavra que se fez carne e habitou entre nós e está conosco. Jesus tem a natureza humana. Jesus, o homem. Jesus, o homem. Mas Jesus, a segunda pessoa da Trindade. O apóstolo Paulo também nos remete à disposição do Senhor para ser o salvador dos que se haviam perdido. Porque ele disse que Jesus não teve como interesse usurpação ser igual a Deus. Ele não teve o interesse de ser igual a Deus, de ser Deus, porque ele sabia que tinha uma missão de amor a cumprir. Como Deus, ele não poderia vir, porque Deus não se mistura com o pecado nem com o pecador. Mas como homem que ele se tornou, ele nasceu de Maria. Um menino nos nasceu. Uma criança se nos deu. Um ser humano, Jesus,
Mas esse ser humano, Jesus, que teve a disposição para ser o salvador daqueles que estavam perdidos, Filipenses capítulo 2, de 5 a 8, tem isso. Todos os crentes sabem ou já ouviram falar que Jesus tem em si 100% a natureza humana. Isto é, nada faltou em Jesus ou nada lhe falta na condição de ser humano. É por isso que ele nos entende. Jesus, o homem. Jesus, o homem. A natureza humana do nosso amado Salvador. João capítulo 1 e versículo 29. Diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus homem, Jesus Deus. As duas naturezas do Senhor amado. Jesus homem nasceu de Maria, crescia e se fortalecia em graça e em verdade, e o Espírito de Deus estava sobre ele. O homem Jesus, mas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos livrou do pecado, que nos livrou da condenação, é o Deus eterno, Senhor maravilhoso. Então, quem é Jesus para nós? O Cordeiro de Deus tem poder para perdoar pecados, porque ele tem a natureza excelsa, a natureza divina. Ele perdoa os nossos pecados. Certa ocasião, os homens perguntaram: quem é esse que até pecados perdoa? Só Deus pode perdoar pecados. E esse homem está perdoando pecados. Isso é uma blasfêmia. O desconhecimento do Deus grandioso. O desconhecimento de quem é Jesus. O desconhecimento daquele Emanuel, Deus conosco. Meus queridos irmãos, a união dessas duas naturezas é exclusividade do Senhor. Só o Senhor tem a natureza humana e a natureza divina. Homem só tem a natureza humana, não tem a natureza divina. Mas o Senhor Jesus tem as duas naturezas. A teologia explica essa característica do Senhor como específica, única do Senhor, como uma união hipostática. União hipostática. Tem uma natureza e tem outra. As duas 100% iguais, funcionando perfeitas. Ora, meus irmãos, só Jesus, em sua própria pessoa, reúne a divindade e a humanidade. João capítulo 1, versículo 1. A compreensão dessa união hipostática é indispensável ao crente. Jesus é o Filho de Deus, que se fez Filho do homem simultaneamente. Não dicotomicamente, mas simultaneamente, o Filho de Deus se fez Filho do homem para a nossa redenção. Bendito é o nome do Senhor. Ele é o Deus homem numa única pessoa e ele é homem também numa única pessoa. João transcreve as palavras do Senhor quando o Senhor orou ao Pai, lembrando a glória que ele tinha com o Pai. A glória que eu tinha contigo, Pai. Glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Bendito é o nome do Senhor. Como eu disse, nascido de Maria, por obra e graça do Espírito Santo, Jesus crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. É preciso lembrar que a divindade do Senhor não o eximiu das experiências humanas. Jesus
teve experiência como cada um de nós aqui, humano, na própria carne, na própria vida terrena. Jesus teve as experiências dos homens. Ele teve fome, e a Bíblia registra. Ele teve sede, e a Bíblia registra. Ele sofreu dores, ele sofreu perseguições, e perseguições tão grandes que o levaram até a morte, e morte de cruz. O Senhor sofreu como ser humano. Mas por que o Senhor, sendo Deus, sofreu como ser humano? Por quê? Ele não precisava sofrer. Jesus não tinha pecado. Jesus nunca pecou. Como é que ele sofria as angústias do ser humano? Ele se propôs a isso. Se ele não sofresse, se ele não sentisse na carne o sofrimento do homem, ele não conheceria essa dor do homem. Jesus foi tão bom, que sem qualquer necessidade, ele falou: se o homem sofre, se o homem chora, se o homem padece, eu vou para lá, eu também vou chorar, eu também vou padecer, eu também vou sofrer, porque eu vou sentir aquilo que eles sentem, mas eu sei que vou resgatá-lo dessa situação, porque sou o Filho do Deus Altíssimo e para isso eu vim ao mundo. Bendito é o nome do Senhor. Alegremos-nos por causa disso, meus irmãos. Alegremos-nos. Jesus tinha pleno domínio da razão pelo qual ele se tornara um ser humano. Ele não veio para ser servido, foi o que ele disse. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. O Filho do Homem, Jesus, Deus, o Rei Eterno, não veio a este mundo para ser servido, mas para servir. E muitas vezes nós queremos ser servidos pelo nosso irmão. Nós queremos. Ninguém faz nada por mim. Ninguém faz nada por mim. Faça alguma coisa pelo outro. Faça alguma coisa pelo outro, como Cristo Jesus. Ele não veio para ser servido. Ele não veio para reclamar de que nada lhe davam. Não me dão oportunidade, a Jesus também não deram. Não me dão valor, a Jesus deram menos ainda. Ora, ele não veio para ser servido. Pensemos nisso neste momento. Jesus desceu da sua glória celestial e veio ser o mais humilde dos homens. Quem nós dizemos que é Jesus? Por que Jesus assume ser o Filho do Homem? Muitas pessoas leem, né? Jesus, o Filho do Homem, o Filho do Homem. E não entendo, como assim Jesus, o Filho do Homem? Não é? A primeira referência a Jesus como Filho do Homem está no livro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Depois você pode conferir. Daniel 7, 14. Primeira referência na Bíblia de Jesus como Filho do Homem. Mas, veja bem, em João, nós temos, no capítulo 1, né? Nós temos aqui, o Verbo se fez carne, se tornou homem. A palavra, verbo, a palavra de Deus, a palavra se fez carne e habitou conosco, entre nós. Daí chamá-lo Emanuel, Deus conosco, Deus entre nós. Que maravilha! Deus entre os homens. Falamos de Natal recentemente, todo mundo festeja Natal, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Que maravilha, época de Natal, não é? Mas poucos param para pensar. Natal nos lembra Emanuel, Deus entre nós, Deus entre os homens. E por que esse Deus entre os homens? Por amor.
porque ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida por nós. Glória ao nome do Senhor. O Verbo se fez carne. Ainda em João 3,16 nós lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Olha o que Deus fez. Deus deu o seu Filho para a humanidade. Que amor bendito do Senhor. Deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória ao nome do Senhor. Quem é Jesus? Ainda em Isaías capítulo 9, versículo 6, nós temos que o profeta fala: um menino nos nasceu. Vamos ver Isaías 9, 6. Isaías 9, 6. Glória ao nome do Senhor. Isaías 9 e 6. Que trecho tão bonito. Diz assim: porque um menino nos nasceu. Não está dizendo um Deus nos nasceu. Um menino. O que é um menino? O que é um menino? É uma criança. É um ser humano. Não é? É uma criança. Um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado. Oh, uma criança. Um ser humano nasceu. Foi dado mais uma criança. Oh, parabéns, uma criança nasceu. Pois é. Mas o que diz o profeta? Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. O ser humano é o Rei Celestial. O governo está sobre os seus ombros. Glória ao nome do Senhor Jesus. O governo está sobre os seus ombros. E ele, o menino, será chamado Maravilhoso Conselheiro. Algum menino pode ser chamado de maravilhoso conselheiro? Pode. Cabe. A qual criança? Ao seu filho? Ao meu filho? Aos nossos filhos? Cabe. Meu filho, maravilhoso conselheiro? Cabe isso? Não, porque esse título é divino. É do homem Deus, maravilhoso conselheiro. Deus poderoso. Cabe a algum ser humano? Deus poderoso? Não, não. Pai eterno, príncipe da paz. Olha, o menino que nos nasceu é maravilhoso conselheiro, é o Deus eterno, é Pai da eternidade, é príncipe da paz. Este é o menino Deus, o menino que nos nasceu. Oh, maravilha! Se nós meditarmos nisso, saberemos dizer quem é Jesus. E Jesus tinha pleno domínio da razão pela qual ele se tornara um ser humano. Ele não veio para ser servido, como eu disse, mas veio para servir e dar a sua vida. Ele não tinha culpa alguma. Jesus, o ser santo, o ser divino, o Cristo de Deus, padeceu violentamente sob a ira de Deus contra o pecado. Ele carregou o nosso castigo. Isaías diz: o castigo que nos trouxe a paz está sobre ele. Ele levou a sua dívida, ele levou a minha dívida. Não há dívida. A cédula da nossa dívida foi rasgada na cruz do Calvário. Jesus disse: eu pago a dívida daquele que crê em mim. E a nossa dívida está paga. A sua dívida está paga. A sua dívida para com Deus
Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha, regozije-se. Você está livre da condenação. Você era um condenado. Eu era um condenado. Mas agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Você está em Cristo? Você está em Cristo? Então fique feliz. Nenhuma condenação há na sua vida. Por quê? Porque veio o Filho do Homem, o Verbo que se fez carne, aquele menino que foi dado, cujo nome é maravilhoso. Glória ao nome do Senhor. Mas Mateus nos informa ainda que aquele menino é Deus, porque diz assim: o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quem é Jesus? Aquele que veio nos salvar dos nossos pecados. O seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. A vinda do Filho do Homem, a vinda do Senhor Jesus, o Filho de Deus, tornando-se Filho do Homem, representa a nossa redenção. Adão, o primeiro homem, nos trouxe a morte pela desobediência e pelo pecado, contaminou toda a humanidade. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu destituído da glória de Deus, você destituído da glória de Deus. Estávamos na escuridão, lançados para a condenação eterna, mas o Filho do Homem desceu dos céus à terra para nos resgatar. Estejamos felizes com isso. Então, Adão nos trouxe a morte pelo pecado, mas Jesus nos trouxe a graça, a salvação eterna, a redenção. Ainda em Isaías nós lemos: o povo que vivia na região da sombra da morte viu a luz. Viu a luz. Viu a luz. Jesus é o quê? A luz da nossa vida. Nós estávamos cegos em escuridão, no pecado. Ah, mas eu não estava no pecado, não. Eu era uma pessoa boa. Não existe homem bom. Não existe homem bom. Todos os homens estavam condenados por causa do pecado. O destino de toda a humanidade seria a destruição eterna. Mas o Filho do Homem veio e nos resgatou. Bendito é o nome do Senhor. Por ele nos veio a redenção. Se o pecado e a morte entraram no mundo por um homem, Adão, a vida, a vitória, a graça, a ressurreição entrou por um homem, Jesus. Glória ao nome do Senhor. O aspecto físico de Jesus. Nós falamos aqui de um homem tão maravilhoso, tão bondoso, tão poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ah, mas esse homem então devia ser realmente de um aspecto físico impressionante. Será que Jesus foi a alguma academia malhar para ter físico? É isso? Não. Veja bem, o aspecto físico de Jesus não chamava a atenção de ninguém. Mas veja, nós não precisamos nem discorrer longamente sobre isso. Não, mas veja só, a aparência física do Senhor Jesus. Os interesses humanos decidiram apresentar uma imagem do Senhor como sendo um homem branco,
longos cabelos lisos, para passar uma ideia de uma languidez ou coisa assim, não é? Aquele homem branco, nariz afilado, aqueles olhos azuis. Como é que Jesus poderia ser branco, loiro, de olhos azuis, se ele nasceu lá em Belém, lá na zona onde as pessoas não são loiras e nunca foram? Jesus não foi um homem loiro de nariz afilado, olhos azuis. Essa pintura é coisa do homem, coisa do homem. Para passar uma noção europeizada das origens do Senhor. Isso, se entrar pela história, tem muita coisa para falar, mas hoje nós não vamos entrar nisso. Mas tem aí alguma interferência histórica e vocês podem, talvez, uma outra hora, conversar sobre isso. Veja que esse mesmo interesse do homem bonito, loiro, de olhos azuis, simpático, maravilhosamente belo, também veio como filho de uma virgem linda, também de olhos azuis, singela, bonita. Será que Maria era isso? Será que Maria era essa imagem que nós vemos? Não. Pela origem sabemos que não, mas não vamos entrar nesse detalhe. É só para a gente chegar à conclusão do aspecto físico de Jesus. Ora, você quer saber qual é o aspecto físico do Senhor Jesus? Vá comigo. Isaías 53, versículos de 1 a 7. Né? Nós já lemos, mas vamos ler de novo. Vamos ler atentamente Isaías 53, de 1 a 7. Leiamos a partir do 2º versículo. Primeiro, que ele foi o braço do Senhor a nós revelado. E esse braço do Senhor cresceu diante do Senhor, diante dele, como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. O que você pode imaginar de uma raiz saída de uma terra seca? Imagine, pense agora, uma terra seca, uma raiz. Olha, uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Diz que nós, olhando para ele, não víamos nenhuma beleza. Jesus não tinha uma aparência atrativa. Não tinha uma aparência atrativa. A beleza humana não estava nele. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi aplaudido? Ele foi aplaudido? Não, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Desprezado e rejeitado pelos homens. Ele foi um homem de dores e experimentado nos trabalhos, experimentado no sofrimento. Jesus não era bem visto nem entre os seus irmãos. Os seus irmãos debochavam dele. Você não vai pregar lá? Você não faz milagre? Aproveita agora, vai lá. Jesus padecia esse tipo de coisa. Desprezado. Como quem os homens escondem o rosto. Não tínhamos em estima. Nós não tínhamos o Senhor em autoestima, em consideração. O Senhor Jesus não foi um homem considerado pelos outros.
E você às vezes se queixa, né? Puxa vida, mas ninguém me considera, sabe? Tem a dó. Afinal, precisa olhar para mim, né? Precisa olhar para mim, precisa me considerar. Também não sou qualquer um. Jesus foi qualquer um. Jesus, o seu Salvador, Jesus, o meu Salvador, foi qualquer um, desprezado, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Glória ao nome do Senhor. Certamente, por que ele foi desprezado? Por que ele foi ojerizzado? Por quê? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E aqui não está falando de doença. Não está falando de doença, não. Está falando do pecado. Pecado do homem é a enfermidade do homem. Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Ora, veja comigo. E sobre si levou as nossas doenças. Então, ele levou as duas coisas. Sobre si os nossos pecados, a nossa estupidez, a nossa ignorância, ele levou sobre si. E também as nossas doenças, ele levou sobre si. Contudo, apesar disso, nós não demos importância a ele. Mesmo assim, nós o consideramos como castigado por Deus, atingido por Deus. Olha aí, Deus castiga esse homem aí. Não é possível. Um homem desse aí, ninguém valoriza nem nada. Deus está castigando esse homem. Não, ele era no seu lugar, no meu lugar. Glória ao nome do Senhor. Ele foi transpassado, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Você, transgressor. Eu, transgressor. Jesus suportou o peso das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Você tem paz hoje. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus não tinha uma aparência física, porque ele estava suportando todo o peso do pecado da humanidade. Quem é Jesus para nós? Nós lemos no início dessa mensagem 2 trechos da palavra de Deus. No primeiro trecho nós lemos que nós vimos o Senhor estimulando os seus discípulos e a nós também a reflexão sobre quem realmente ele é. Quando ele perguntou para os discípulos: quem os homens dizem que eu sou? E vocês? Quem dizem que eu sou? Jesus estimulou os seus discípulos e a nós a uma reflexão sobre quem realmente ele é. Os discípulos, provavelmente encantados com as obras de Jesus, eram levados a ver nele um Salvador, um Messias dotado de poder para mudar a vida material do seu povo, ainda escravizado por Roma. Sabe como viam Jesus? Até os discípulos viam Jesus, o Messias, aquele que vai nos libertar materialmente. Jesus, o nosso rei, Jesus, o nosso rei. Mas que rei eles queriam? O rei que os libertasse da mão em que estavam escravizados. Será que é muito diferente de hoje? Mas Jesus não pretendia posição governamental. Jesus não pretendia liderança
humana. Não foi para isso que ele veio. Ele veio para salvar, para libertar da condenação eterna. Por isso, Jesus também orientou: busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas, elas serão acrescentadas, não fiquem preocupados. Não fiquem preocupados. Irmão, o que será agora? Negócio do Pix e aquilo, e não sei o quê, é Drex, é isso, é aquilo, como é que nós vamos fazer? Não é? Que tempos difíceis. E os bancos, como serão as coisas? E nós, com o fisco brasileiro agora no pescoço de todo mundo aí, o que nós vamos fazer? Eu sei que nós vamos fazer. Jesus aconselhou: busquem primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus. Busque o reino de Deus em oração, no estudo da palavra, na pregação do evangelho. Vamos com o Senhor. Grande preocupação com o que possa acontecer. A gente acabou de ver, muito mais do que qualquer coisa que nos possa sobreveio sobre o nosso Mestre. Jesus pagou a nossa dívida com Deus. O resto nem interessa mais, não é? Não interessa mais. Então veja bem, quem é Jesus? É aquele homem que veio, um Salvador, um Messias dotado de poder para mudar a vida material do seu povo? Não era isso. Ele mandou buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mas o que acontece, irmãos? Quantos hoje querem o mesmo Jesus que os discípulos queriam? Eu não preciso nem falar sobre isso. Hoje, agora, nesta hora, está lotado de igreja grande, lotada até a rua de pessoas que estão em busca de Jesus. Qual? Aquele Messias que pode mudar minha vida me dando um emprego bom. Pode mudar minha vida abrindo portas para eu comprar um carro novo. Pode mudar minha vida me dando possibilidade de comprar uma casa que tanto preciso. Jesus não veio aqui para resolver esse problema. Por isso, está cheio de crente, entre aspas, por aí. Tudo em busca daquilo que um Messias, entre aspas, pudesse dar. Isso é preparação para um falso Messias que vem por aí. E que será procurado por essas pessoas. Elas vão ficar aí. Jesus vem buscar a sua igreja. A igreja vai ser tirada daqui. Mas muitas pessoas estarão andando, mesmo depois disso, atrás de um Messias que resolva a situação econômica do país, a situação econômica da família. E olha, não vou entrar no assunto, mas depois, por 3 anos e meio, ele vai resolver tudo isso. Vai ficar uma belezura. Uma belezura durante 3 anos e meio. Mas depois, clamarão: o que é que nós fizemos? Por que não ouvimos a voz do Senhor? Muito bem, quem é Jesus para nós? Mas no segundo texto de Isaías, nós fomos levados a compreender que o Senhor não se despiu de toda a sua majestade e glória para dar aos homens os bens materiais, nem para suprir as concupiscências dos olhos. O Cordeiro de Deus, que foi morto na cruz, em resgate dos que creem, não veio ao mundo para ser um galã. Jesus não veio ao mundo para ser um galã, não. Ter um programa de televisão, não é? Aplaudido por todo mundo. Não. Também Jesus não veio para ser o quê? Um magnata bondoso. Tem tanto dinheiro
que ajuda os pobres. Ah, como eu quero estar perto desse magnata. Quem sabe ele me dá alguma coisa que resolva a minha situação. Esse não é Jesus. Esse não é Jesus. A característica do Senhor não é essa. Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Por isso, ele assumiu a posição de homem. Amém, meus irmãos? A nossa paz com Deus vem do castigo que estava sobre Jesus. Por isso, nós precisamos conhecer o Senhor e prosseguir conhecendo-o, como está em Oséias capítulo 6 e versículo 3. Quem nós dizemos que é o Senhor? É a pergunta desta noite. Quem nós dizemos que é Jesus? Eu creio que nós podemos dizer que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que disse: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o princípio e o fim. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Ele nos resgatou. Nós estamos seguindo para a Canaã celestial, para encontrar com o Rei dos reis, Senhor dos senhores. As coisas daqui ficarão. Meditemos nas coisas que são de cima, e o Senhor então nos abençoará. Amém? Oremos ao Senhor, queridos irmãos. Vamos orar ao Senhor. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Senhor amado, nosso Deus e nosso Pai, damos-te graças, ó Senhor, pelo momento de meditação na Tua palavra, por aquilo, Senhor, que Tu falaste ao nosso coração, para nós nos preocuparmos mais em saber quem Tu és. Quem Tu és, Jesus? Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o princípio, Tu és o fim de todas as coisas. Ó Pai, e Tu és o nosso Salvador, o nosso amado Mestre. Queremos estar, Senhor, na Tua santa e bendita presença, que o Teu Espírito Santo fale nos nossos corações nesta noite e que a Tua palavra se implante em nós, para que nós tenhamos, Senhor, um tempo contigo mais próximos para saber a verdade. Temos que nos aproximar mais, temos que ter comunhão contigo. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, os nossos erros, as nossas transgressões e dá-nos a Tua presença, Senhor, a cada dia e em cada momento. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Aleluia.